Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem? Olha só, hoje a tia veio fantasiada de Mamãe Noel, né? Então, vamos dar continuidade às nossas revisões, né, de história, às nossas aulas de recuperação, né? No caso, revisão também do livro 4, né, que nós estamos no capítulo 1, que é período joanino, e o capítulo 2, novas migrações, certo? Então vamos dar continuidade às nossas revisões. E relembrar, né, porque nós vimos agora há pouco tempo, né, sobre o livro 4, vamos revisar, né, para dar mais uma lembrança sobre os nossos capítulos, ok? Vamos lá. Nós vamos iniciar aí com a fuga portuguesa, né? Como foi que aconteceu essa fuga, né, da corte portuguesa, né? Então, no início dos anos de 1800, a Inglaterra e a França eram inimigas. Elas disputavam entre si para ver quem tinha mais indústria e quem vendia mais produtos, né? Então, o imperador Napoleão Bonaparte, tentou impedir o crescimento da economia na Inglaterra. Por isso, proibiu todos os países europeus a comercializar com os ingleses, né? E com isso, nós temos aí um pouquinho falando sobre o Napoleão Bonaparte. Quem era Napoleão Bonaparte? Né? Ele foi um imperador francês que viveu entre os anos de 1769 e 1821. Ele ficou famoso por sua habilidade militar, né? Sendo responsável por conquistar, né, grandes, né, territórios para a França. Então, os portugueses eram aliados, né, dos ingleses, e a economia portuguesa dependia do comércio com a Inglaterra, né? E assim, os portugueses desobedeceram essa ordem do Napoleão Bonaparte, né? E continuaram a comercializar com os ingleses. Por isso, Napoleão declarou guerra a Portugal, né? E o exército francês era muito poderoso e conquistou várias cidades, né? Conquistou as cidades por onde passavam, né? O caminho da capital, Lisboa. Antes que os soldados chegassem à capital do príncipe regente Dom João, os membros da corte e muitos dos funcionários deles embarcaram em uma frota de navio e fugiram, né, com auxílio dos ingleses de Portugal. Eles vieram para cá, para o Brasil, certo? Porque naquela época o Brasil era colônia de Portugal, ok, pessoal? Então aqui nós temos aí o glossário falando o que é corte. O que é que significa corte? A palavra corte. Os nobres que viviam com o rei. Também era o nome dado ao lugar onde todos eles conviviam. E o que é frota? Um conjunto de navios, certo? Olha só, agora nós vamos passar para a próxima página, né? No caso aí nós vamos falar mais um pouquinho sobre a embarcação, né? Como foi que eles chegaram aqui, a família e tudo, né? Por onde, como, certo? Então, hoje para viajar de Portugal para o Brasil é possível a gente viajar de avião, mas, né, na época, né, nesse ano, eles vieram de quê? De navio, né? A embarcação. Então, eles usavam as caravelas, não é isso? Então, em 1807, quando a família real portuguesa fugiu para cá, né, para o Brasil, não existia avião. As viagens de um continente a outro eram feitas de navios e eram perigosas, né, e podiam durar vários meses, duravam meses e meses, certo? Então, aqui nós temos um texto, né, um pouquinho do trecho aí do texto. Como foi que aconteceu, né? O que foi que aconteceu durante essa viagem, né? Então, houve muitas confusões no embarque e a viagem não foi fácil, né? Não foi fácil, né? Tinha tempestade, dividiu a frota, os navios estavam superlotados, né? Foi dado também, teve falta de comida, água, a roupa, né? Não tinha troca de roupas, né? Foi improvisada essas roupas, né? Com coberta, lençóis,
né, fornecida por quem? Pela Marinha Inglesa. Para completar o ataque, teve o ataque de quem? Dos piolhos, né? E obrigou as mulheres a rasparem o cabelo. Então, as mulheres tinham muito cabelo, tinham os cabelos bonitos e tudo, e as mulheres foram obrigadas a cortar o cabelo por conta do ataque dos piolhos, certo? Olha só, aí nós temos corte portuguesa, nós temos aí a família, né, uma grande família, temos aí, né, quais são, aí é uma árvore genealógica, né, isso no caso, porque está na forma não está muito na forma de árvore, mas é uma árvore genealógica, né, isso, uma pequena árvore genealógica. Então, antes da vinda da família real portuguesa, nenhum rei europeu havia viajado para a América, né? Os reis governavam suas colônias à distância, por meio de funcionários. Por isso, os moradores do Rio de Janeiro estavam ansiosos para saber como eram os governantes, para receber o rei e seus familiares. Então, as cidades foram enfeitadas, as casas, né, onde moravam, com tecidos e cobriam ruas de flor, com flores. Então, foi muito bem organizada para poder receber eles, não é isso? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre uma grande família, né? Aí tem dizendo, quando a gente quer saber da nossa família, a gente faz assim uma árvore genealógica do começo, né, até onde nós estamos. Aí eles fizeram também a mesma coisa, né? Então, hoje é comum que os casais tenham filhos, né? Porém, antigamente era diferente, pois os casais costumavam ter muitos filhos. Então, aí no caso, nós temos a parte da árvore genealógica do príncipe regente Dom João. Aí nós temos a Dona Maria I, temos o Dom Pedro III, temos o Dom João, temos a Carlota Joaquina. Aí no caso vem aqui embaixo quem participa da família, né? No caso, Pedro de Alcântara, Miguel, Maria Tereza, Maria Isabel, Maria Francisca, Isabel Maria, Maria da Assunção e Ana Jesus. Então aí tem os irmãos, os primos, né, parentes, certo? Olha só, nós vamos falar dos novos moradores da cidade do Rio de Janeiro, né? Vieram, né, cerca de 10 mil pessoas chegaram ao Rio de Janeiro com a família real, além da rainha Maria I, né? E do príncipe regente João, desembarcaram o restante da família, né, dos ministérios, dos conselheiros, os comandantes da guerra, os magistrados das cortes, né, de justiça, os bispos, os padres, etc. Então, foram trazidos o tesouro real, né, muitas coleções de livro e uma máquina para imprimir jornal. Olha só. Então, aqui nós temos cidade do Rio de Janeiro, né? Cidade do Rio de Janeiro. Como foi que foi com a chegada deles, hein? Da princesa, né? E do rei, né? Então, vamos aí, aliás, da rainha e do rei. Vamos aqui. No caso, aí nós temos duas imagens, está falando aqui um pouquinho. Ó. Compare as imagens do Rio de Janeiro e de Lisboa. Quais são as diferenças entre as duas cidades? Olha só. Nos anos 1800, a cidade do Rio de Janeiro tinha um porto muito movimentado. Por esse porto eram transportados ouro e pedras preciosas, produtos importados de Portugal e grande quantidade de africanos escravizados. Apesar de ser a capital da colônia e ter porto muito movimentado, o Rio de Janeiro era uma cidade muito pequena. Olha só. Então, as ruas eram estreitas e sujas. Não havia saneamento básico e havia muito ratos e urubus, pessoal. Então, com a chegada deles, da corte, né, eles começaram a modificar isso aí. Né, começaram a organizar a cidade. Né? Então, na cidade do Rio de Janeiro, não havia hotéis para receber todas as pessoas que vieram ao Brasil na comitiva real. Muitas das pessoas foram acomodadas em quartéis e conventos,
certo? Porque não tinha hotéis, né? Mas mesmo assim não havia espaço suficiente. Por isso, muitos colonos foram expulsos de suas casas, para que os membros e funcionários da corte tiveram, né, tivessem onde morar até que fossem construídas novas casas, né? Então as pessoas tinham que sair da casa deles para poder abrigar esse pessoal. Então as casas escolhidas pelos membros da corte eram as mais luxuosas, tá? Eles não queriam ficar em qualquer casa não, pessoal. Das pessoas mais ricas, então eles queriam as casas melhores, das pessoas que tinham condições, não é? Justamente. E as pessoas eram obrigadas a sair das suas casas. Já pensou? Pois é. Aqui nós temos, essas casas recebiam em sua fachada as letras PR, que significava príncipe regente. Entre a população fazia a piada de que PR, na verdade, significava ponha-se na rua, né? Então, fazer uma piada nisso aí, tá? Então, mudança na cidade. Olha o que foi que eles fizeram, né, de mudança na cidade do Rio de Janeiro. Ao fugir para o Brasil, o príncipe regente Dom João mudou a capital do Império Português de Lisboa para o Rio de Janeiro. Ele acreditava que a capital de um império não podia ser tão pequena e pouco desenvolvida. Quanto ao Rio de Janeiro, por isso Dom João promoveu grandes mudanças na cidade. Olha só, mudou, né? Começou a mudar porque eles viu que a corte não era para morar numa cidade pequena. Então começou a desenvolver, ele começou a ampliar a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, havendo pouquíssimo teatro no Brasil, antes de 1808, com a vinda da corte portuguesa, vários teatros começaram a ser construídos, né? Então, o maior deles foi o Teatro Real, né, de Dom João, do São João, que atualmente se chamava Teatro São Caetano. Então, vejam aí, né, as mudanças que houve na época, certo? No Rio de Janeiro, tá? Olha só. Né? Então, aqui ainda tem falando mais um pouco. E agora nós vamos falar sobre mudanças de hábito, né, no Brasil. Quais foram as mudanças que houveram? As mudanças de hábito, né? Então, achava-se que era para mudar, né, transformar. Então, por que será que a coroa portuguesa não fez, né, essas benfeitorias na cidade, né, da corte, onde moravam, né, no Rio de Janeiro? É isso? Então, por quê? Porque eles achavam justamente que era cidade muito pequena, que não tinha muito atrativo, então eles começaram a organizar, fazer uma cidade com mais, no caso, teatros, né? Então, antes da chegada da corte portuguesa, os colonos luso-brasileiros participavam de festas religiosas. Ao passar, né, elas passeavam a cavalo. A maioria deles não tinha hábito de ir ao teatro e não existia biblioteca para emprestar livros. Então, eles também colocaram as bibliotecas. Então, os colonos não consideravam as cidades lugares de passeio. Para eles, as cidades serviam apenas para ir ao mercado comprar e vender ferramentas e alimentos, além de abrigarem os palácios dos bispos e dos governos, né, da colônia. Então, quando a corte chegou e mandou construir teatros e promoveu festas e bailes, a maioria dos brasileiros ficaram fascinados, né? Mas se sentiam amedrontados por conta disso. Mas com o tempo, né, foi indo e começaram a acostumar e a gostar, não é isso? Então aqui nós temos, olha só, como era que eles se vestiam, né? Então aqui podemos observar que a vinda da família real portuguesa trouxe muitas mudanças para os habitantes do Rio de Janeiro, né? Ocorreram mudanças na tecnologia, na política, no hábito da população, né?
Uma das mudanças pode ser observada foi as roupas, né? As roupas mudaram muito, né? Então a pintura ao lado foi mostrado aí pelo Henri, né? Um pintor francês que viajou pelo Brasil nos anos de 1800. Ela retrata dois homens vestidos de forma elegantes, né? Homens à esquerda está usando um traje de corte, né? O outro à direita está usando roupa de festa, de igreja, né? E as roupas geralmente eram parecidas, tá? Né? Deles lá, agora atualmente não, né? Lógico que não, né? Teve várias mudanças, não é isso, pessoal? Olha só, aqui nós temos falando um pouquinho do Rio de Janeiro, uma cidade afro-brasileira. Né? Então, assim como os brasileiros se impressionavam com a comitiva real, os membros da corte também se assombravam com a colônia, principalmente com a característica, né, e a quantidade de africanos e seus descendentes em todas as cidades urbanas e rurais. Então, eles se impressionaram porque o número de negros no Brasil era muito maior que em Portugal, certo? Vamos passando aqui. Aqui nós temos aí essa página, nós temos falando da quantidade de negros, né? Todos os brasileiros negros tinham ascendência africana. Atualmente, mais de 200 anos após a vinda da família real portuguesa, a maior parte da população brasileira se considerava negra. Né? Isso mostra com que, né, a presença dos africanos e descendentes no Brasil, certo? Olha só. Aí nós vamos falar sobre o choque de cultura, né? Choque cultural que tinha. Né? Então, mesmo sabendo que o Brasil dependia do trabalho escravo, né? Os membros da corte ainda não conheciam de perto a escravidão brasileira. A escravidão era muito mais triste e violenta do que se imaginava na época, né? E muitos dos castigos eram realizados, gente, em praças públicas que as pessoas viam, né? Participavam também ali. Muitas pessoas não sentiam bem. Então, isso incomodava a corte, que detestava o uso público da violência, né, e achava os donos dos escravos, né, que eles eram um absurdo, né, como tratavam eles, não é isso? Então, contudo, a corte também não gostava dos costumes dos africanos, né, os pais os consideravam pessoas inferiores, né, o que não é verdade, certo? Então, no fim das contas, Dom João manteve essa situação toda, pois muitos acreditavam que o Brasil iria à falência caso a escravidão fosse proibida, né? Então, isso foi com que a abolisse, né, fosse no ano de 80 anos depois da vinda da família real ao Brasil, em 1888, como se viu a abolição. Não faliu, né, o Brasil, e a demora prejudicou muitos africanos e seus descendentes por séculos. Realmente eles sofriam muitos espancamentos, né? Sofriam de todas as formas, não é isso? Olha só, então nós vamos falar mais um pouquinho sobre africanos e seus descendentes no espaço urbano. Então, os africanos escravizados exerciam várias atividades na cidade. Eles trabalhavam como carregadores de carga, cocheiros, vendedores de doce, de galinha, sapateiros, ferreiro. Então, eles tinham várias atividades, né? E a maioria do dinheiro que conseguiam era dado aos seus senhores. Em alguns casos, escravos, né, no caso escravizados, podiam ficar com a parte muito pequena desse dinheiro, né? E economizando ao longo dos anos, era possível comprar sua alforria. A carta de alforria, gente, era que eles queriam a liberdade. Então,
Alforria é a liberdade que eles compravam, né? Que era comprado pelos escravos, né? Que era concedida pelo senhor, né? Então o senhor dava, ele comprava a sua liberdade. Se chama carta de alforria, certo? Nas cidades, muitos libertos continuavam nas mesmas atividades que exerciam quando eram escravizados. Então, aqui vamos saber o que é cocheiros, né? Pessoas que conduziam os cavalos de uma carruagem. Alforria, como a tia já explicou, né? Liberdade que era comprada pelo escravizado ou concedida pelo senhor. Libertos, pessoas que viviam, né, como os escravizados, mas depois ganharam ou compraram sua liberdade. Mulatos, como eram chamadas pessoas que descendiam tanto de africanos quanto de europeus. Atualmente é considerado um termo racista. Olha só. Vamos falar mais um pouquinho agora dos afro-brasileiros nas festas urbanas, né? Então, o que acontecia, né? Tinha os cortejos, que era o grupo de pessoas que caminhavam com um soberano, geralmente em uma cerimônia festiva, né? Então, por meio de precisar trabalhar, os senhores de escravos deixavam alguns cativos, né, conquistados a liberdade. Assim, eles evitavam revolta pelo fim da escravidão. O medo de uma revolta escravizados era tão grande que eles deixavam os afro-brasileiros coroarem seus próprios reis e desfilassem nos cortejos pela cidade, certo? Vou passar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a missão artística francesa, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas missões artísticas francesas, certo? Dom João investiu muito na cultura, com a construção de teatro, da Biblioteca Nacional e do Jardim Botânico. Ele queria tornar o Rio de Janeiro em um lugar elegante, né, adequado para a presença de nobres portugueses. Né? E Dom João financiou a vinda de vários pintores, arquitetos, escultores, né, e músicos para o Brasil no ano de 1816. Com a maioria deles era de origem francesa. E a vinda desses artistas ficou conhecida como Missão Artística Francesa. Por quê? Porque ele queria, né, ter mais conhecimento para as pessoas, que realmente ele fez muita coisa para o Rio de Janeiro crescer cada vez mais. Olha só, veio a tecnologia, novas tecnologias. Durante o período joanino, houve uma grande modernização do Brasil. Antes não se podia imprimir jornais, livros e nem panfletos no Brasil. Todos esses produtos deveriam ser trazidos de Portugal. Então, com a chegada de Dom João, inaugurou a imprensa régia. Essa editora produziu o primeiro jornal brasileiro, chamado Gazeta do Rio de Janeiro. Olha só, então vamos falar mais um pouquinho sobre mudança na sociedade, né? Como foi a mudança na sociedade, né? Através dessa tecnologia, né? Através da corte, né? O que foi de bom, né? Então, como vimos durante o período joanino, houve muitas mudanças políticas, tecnológicas e de infraestrutura na cidade do Rio de Janeiro. Nesse período, porém, também houve grande mudança na sociedade brasileira, certo? Então, as pessoas também mudaram, né, o seu modo de vestir, de falar. Então, é isso. Com a mudança, né, teve essas... com a tecnologia, teve essas mudanças também, né? Então, a gente já sabe que os primeiros imigrantes livres no Brasil, além de africanos escravizados, trazidos à força, somente os portugueses podiam desembarcar nos portos brasileiros durante quase todo o período colonial. Após a vinda da corte portuguesa para o Brasil, europeus de outros países começaram a ser aceitos aqui,
Por exemplo, comerciantes ingleses puderam abrir suas lojas no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Então vieram outros, né, outros imigrantes, no caso outros povos, vieram italiano, japonês, polonês, né, exemplos deles, né? Aqui nós vamos falar sobre propagandas, propagandas para a migração. Então, nessa época, tirando os portugueses, suíços foram os primeiros colonos europeus no território brasileiro. Muitos imigrantes alemães e italianos começaram a vir para o Brasil. Pouco tempo depois, os suíços, né? Outros europeus, como poloneses e ucranianos, demoraram mais tempo para chegarem aqui. Então, chegando aos portos brasileiros a partir de 1870. Os primeiros asiáticos desembarcaram no Brasil por volta de 1908, vindo do Japão, né? Então, esses imigrantes eram camponeses, geralmente fugiam da fome ou do conflito de seus países, buscando melhor condições de vida, né? Em outras terras. Então, muitos pretendiam trabalhar nas fazendas de café. Os imigrantes eram atraídos por propaganda, às vezes enganosas, que exageravam as maravilhas das Américas. Muitos imigrantes sequer sabiam até onde era o Brasil, né? Não sabiam. E qual era o idioma falado também, não sabia qual era o idioma. Então, além disso, os governantes brasileiros, eles pagavam, né, todos os gastos com a viagem, mas nem sempre isso ocorria de graça, né? Assim, quando eles chegavam aqui, eles já chegavam cheios de dívidas, gente. Então, eles tinham que trabalhar muito para poder pagar essa dívida, certo? Aí nós temos um anúncio, olha só, né? O japonês fazendo, mostrando aqui o mapa do Brasil, tá? Então, eles não conheciam, né? Não sabiam qual é a língua realmente, né? Então, na página de vocês tem assim. Aqui nós temos colonos e trabalhadores rurais assalariados. O que quer dizer isso, né? Então, com a chegada aqui no Brasil, as famílias imigrantes de agricultores, né, podiam se tornar colonos ou trabalhadores rurais assalariados, né? A diferença o que é? Que os colonos eles foram trazidos pelo governo e passaram a viver principalmente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Eles recebiam pequena porção de terra desabitadas ou habitadas por indígenas e caboclos na fronteira com outros países sul-americanos. Os colonos deveriam cultivar essa terra auxiliando na ocupação do território brasileiro, certo? Então, o que é caboclos? Camponeses brasileiros livres, descendentes de europeus e indígenas, certo? Olha só, mão de obra no Brasil a partir de 1888. Né? Como vimos, os imigrantes vieram ao Brasil ao fim dos anos 1800, buscando melhor condições de vida. A gente já falamos sobre isso, né? Mencionamos isso, né? Também. E eles vinham muitas vezes porque estavam passando fome, porque não tinham condições, porque estava havendo guerra, né? Então eles vinham para procurar melhor condições de vida, né? Outros estrangeiros africanos, né, vieram também, que nós já falamos também, né, no ano de 1888, quando a escravidão foi abolida, não é? Aqui nós vamos mencionar um pouquinho sobre a migração, as migrações com o fim do trabalho escravo, né? Além dos próximos cativos, muitos afro-brasileiros livres e outros brasileiros queriam o fim da escravatura, por ver nela muita crueldade, né? E um atraso em relação aos outros países nos quais não existia mais escravidão, né? Então vejam aí, no caso, né? Porém a escravidão só foi totalmente proibida
no Brasil em 1888, como a tia tinha falado, né? Em consequência disso, alguns dos libertos saíram dos lugares onde estavam vivendo, né? Muitos conseguiam refazer sua vida, né? Então, migrantes brasileiros, olha só. Então, além dos afro-brasileiros escravizados e libertos, no fim dos anos 1800, outros brasileiros pobres migrantes migram para as cidades e para as regiões do país em busca de melhores oportunidades de vida. Eles foram o caso dos brasileiros livres que viviam no sertão cearense. Então, eles viviam na miséria, na pobreza, né, e queriam melhores condições de vida, né? E isso eles vinham para cá para o Brasil, né, para poder isso acontecer, né? Então aqui tem assim, ó, esse foi o caso dos brasileiros livres que viviam no sertão cearense, na miséria extrema. Essa pobreza foi causada por uma das maiores secas da história brasileira nos anos de 1877, 1878 e 1879. Os rios que atravessaram essas terras no interior do Ceará haviam secado com as chuvas, né? Falta de chuvas. E aí, pessoal, ele teve esse sertão, as pessoas passaram dificuldades, né? Exatamente. Olha só, né? Então aí nós estamos falando um pouquinho sobre na Amazônia, né? No Pará, né, os cearenses encontraram trabalho em colônias agrícolas e na construção de obras públicas, né? Nas colônias, eles cultivaram alimento para abastecer cidades de Manaus e Belém. E construíram rodovias, a floresta, né, amazônica foi a obra que mais empregou imigrantes cearenses, certo? E aqui nós vamos finalizar a nossa aula de história, certo? Então eu desejo a vocês boas festas, né? Um final de ano maravilhoso, que o Menino Jesus, né, visite os lares de vocês, né, para que tragam paz, saúde, amor, harmonia, né? Muita, muita, muita união, tá bom? Então eu desejo tudo de bom para vocês.